Houve uma época em que se acreditava que quanto maior, melhor. Mas essa era já ficou para trás, enterrada no passado. A história entre os séculos 19 e 20 deixou bem claro para a gente: o maior nem sempre é o melhor. E mesmo assim, é impressionante como tantas obras-primas criadas por engenheiros brilhantes acabam carregando desde o nascimento um destino quase amaldiçoado. Principalmente quando essas criações foram feitas para a guerra. Como no caso do infame couraçado Bismarck. Seu destino foi ainda mais sombrio. Olá, pessoal! Esse gigante de 50 mil toneladas se tornou, ao mesmo tempo, o símbolo máximo do orgulho do Terceiro Reich e também um dos mais polêmicos. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E como sempre, vamos contar essa história passo a passo para você entender. E então, bora começar? História da construção. Como você deve saber, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi proibida pelo Tratado de Versalhes de manter um exército de grande porte ou uma marinha moderna. No entanto, quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, começaram a ignorar essas restrições com o aval silencioso dos países ocidentais e dos Estados Unidos, dando início à reconstrução de suas forças armadas com o objetivo de recuperar os territórios e a influência perdidos. No centro desse plano ambicioso estava a criação de uma poderosa frota de mar aberto, capaz de rivalizar com a Marinha Real Britânica. Em 1º de julho de 1936, no estaleiro Brom e Voss, em Hamburgo, foi colocada a quilha do couraçado Bismarck, idealizado pelos nazistas como o grande senhor dos mares. O navio recebeu o nome de Otto von Bismarck, o primeiro chanceler do Império Alemão e responsável pela unificação da Alemanha. E assim, com o passar dos anos, finalmente em 14 de fevereiro de 1939, diante de uma multidão de espectadores e do próprio Hitler, o Bismarck foi lançado ao mar. Durante a cerimônia de batismo, a tradicional quebra da garrafa da champanhe na proa foi realizada pela neta de Bismarck. Em 24 de agosto de 1940, o Bismarck foi oficialmente incorporado à Marinha e 3 semanas depois partiu para seus testes de navegação no Mar Báltico. O comando do navio foi entregue a Ernst Lindemann, um capitão altamente competente, e a tripulação era composta por cerca de 2.200 homens. Para os padrões da época, o Bismarck era um verdadeiro colosso. Seu deslocamento era de 50 mil toneladas, com 251 metros de comprimento e 36 metros de largura. No quesito poder de fogo, o navio contava com 8 canhões principais de 380 milímetros dispostos em 4 torres, 12 canhões secundários de 150 milímetros e uma grande quantidade de armas antiaéreas. As laterais do casco eram protegidas por uma blindagem de até 320 milímetros de espessura. Sua velocidade máxima era de 30 nós, o que equivale a cerca de 55 km por hora. Apesar disso, ele não era exatamente superior à Marinha Real Britânica. Os principais navios britânicos, o cruzador de batalha Hood e o couraçado Prince of Wales, ficaram apenas um pouco atrás do Bismarck em tamanho e poder de fogo. O Hood deslocava 47.400 toneladas e media 262 metros de comprimento. Já o Prince of Wales deslocava 42.100 toneladas e media 227 metros. Assim como o Bismarck, o Hood também estava armado com 8 canhões principais de 381 milímetros, enquanto o Prince of Wales carregava 10 canhões principais de 356 milímetros. Porém, ao contrário do Bismarck, o Hood tinha armamento antiaéreo muito limitado, e como havia sido construído 20 anos antes do rival alemão, rapidamente ficou evidente que ele era extremamente vulnerável ao fogo de alta elevação dos canhões pesados. Já o Prince of Wales era uma embarcação novíssima, tendo sido incorporado à frota apenas em 1941. A Operação Reinobung e a Batalha do Estreito da Dinamarca. A primeira e também a última missão real do poderoso Bismarck aconteceu em maio de 1941.
Levando em conta o desequilíbrio de forças, o alto comando alemão avaliou com razão que o Bismarck sozinho jamais conseguiria enfrentar a numerosa frota da Marinha Real Britânica em uma batalha naval convencional. Por isso, Bismarck, acompanhado pelo cruzador pesado Prinz Eugen, partiu com uma missão bem mais discreta, quase sem brilho considerando seu porte: romper para o Atlântico Norte e atacar rotas comerciais. Para chegar até o Atlântico, porém, era preciso contornar as ilhas britânicas pelo extremo norte, saindo ao largo da Noruega sem chamar a atenção do inimigo. Esse trajeto de evasão terminava no Estreito da Dinamarca, localizado entre a Islândia e a Groenlândia. É difícil entender como os estrategistas alemães achavam que seria possível cruzar uma rota tão longa e complicada sem serem detectados. Por isso, não é nada surpreendente que já no dia 20 de maio, o cruzador sueco Gotland tenha avistado a frota alemã. E no dia seguinte, as informações sobre a localização do Bismarck já estavam na mesa do comando naval britânico. Enquanto isso, a frota alemã fez uma parada no porto de Bergen, na Noruega, para pequenos reparos e reabastecimento, retomando no dia seguinte sua rota em direção ao Estreito da Dinamarca. Para interceptá-los, a Marinha Real enviou o cruzador de batalha Hood e o couraçado Prince of Wales. Os dois lados se enfrentaram na manhã de 24 de maio de 1941. E a batalha foi decidida de forma surpreendentemente rápida. Poucos minutos após o início do combate, um projétil pesado disparado pelo Bismarck atravessou o convés superior do Hood, que era pouco blindado, e atingiu diretamente o paiol de munições. A explosão do paiol foi colossal. O Hood partiu sem dois no mesmo instante. O navio afundou quase imediatamente, levando com ele praticamente toda a tripulação para o fundo do mar. Dos mais de 1.400 tripulantes do Hood, apenas 3 conseguiram sobreviver. Mas o Bismarck também não saiu ileso. Um dos disparos do Prince of Wales acertou o alvo, danificando os tanques de combustível do Bismarck, que passou a vazar óleo no mar. Com um estrago tão grave, continuar a operação no Atlântico Norte se tornou impossível. Para reparos, o Bismarck virou para o sul, com destino à costa da França, então ocupada pela Alemanha. A caçada ao Bismarck e a batalha final. A tragédia do cruzador de batalha Hood foi um verdadeiro choque para o povo britânico. A perda de um navio tão emblemático, símbolo da Marinha Real, despertou não só profunda tristeza pela embarcação e pelos tripulantes mortos, como também acendeu uma chama de fúria por toda a Inglaterra. O país inteiro clamava por uma retaliação rápida e implacável. O primeiro-ministro Winston Churchill foi direto: afundem o Bismarck, custe o que custar. Do lado alemão, a bordo do Bismarck, também era evidente que a resposta britânica não tardaria, e a tensão só aumentava. Muitos na tripulação já tinham consciência de que sobreviver enfrentando toda a Marinha Real Britânica seria algo impossível. Afinal, a marinha mais poderosa do mundo estava em peso perseguindo o Bismarck, o navio que havia ferido seu orgulho. E surge então uma pergunta óbvia: por que o couraçado Bismarck acabou enfrentando sozinho um enxame de navios britânicos? Hoje já temos uma resposta razoavelmente clara para isso. Desde o início, a marinha alemã, a Kriegsmarine, jamais planejou um confronto direto contra a frota britânica. A diferença de força entre os dois lados era simplesmente grande demais. Para dar ao Bismarck uma escolta à altura, seriam necessários 2 poderosos couraçados, o Scharnhorst e o Gneisenau. Mas os dois estavam fora de ação em reparos. No que diz respeito ao apoio aéreo, a situação era ainda pior. O Bismarck já estava muito longe das bases, e ao contrário da Inglaterra, a Alemanha não tinha sequer um único porta-aviões. Quanto aos submarinos, eles eram lentos demais, no máximo 17 nós, e não conseguiam acompanhar a velocidade do Bismarck, que navegava a 30 nós. É verdade que alguns submarinos foram enviados em auxílio, mas quando chegaram, só puderam testemunhar o fim do Bismarck. Basta imaginar os ataques incessantes por mar e ar para ter uma ideia do grau de tensão que dominava os tripulantes do Bismarck. E de fato, desde o início da perseguição, os ataques aéreos britânicos foram o que surtiram maior efeito. As manchas de combustível vazando do Bismarck permitiram aos aviões localizá-lo rapidamente. No dia 26 de maio, um dos torpedos lançados pelos aviões Swordfish, decolando do porta-aviões Ark Royal, atingiu em cheio os mecanismos do leme do Bismarck.
O dano foi severo. O navio perdeu a capacidade de seguir em linha reta e passou a navegar em círculos sobre o mar. Era, sem dúvida, o começo do fim. Em poucas horas, o Bismarck já estava encurralado em uma situação sem saída. A caçada à fera ferida continuou, agora pelas mãos do cruzador Sheffield e do 4º Esquadrão de Contra-Torpedeiros sob o comando de Philippe Vian. Na noite de 26 de maio, o Bismarck foi completamente cercado por contra-torpedeiros. Às 23h30, uma mensagem de rádio foi enviada ao próprio Hitler. A tripulação lutará até o fim. Mesmo assim, os ataques desorganizados dos contra-torpedeiros durante a madrugada causaram apenas danos limitados, com pequenos focos de incêndio no convés. E por outro lado, durante esse ataque noturno, os próprios contra-torpedeiros Zulu e Cossack também sofreram avarias. Mas naquele momento, a frota principal da Marinha Real já se aproximava do campo de batalha. Eles haviam chegado ainda durante a noite, mas aguardaram o amanhecer para iniciar o ataque. O desfecho veio na manhã de 27 de maio de 1941, quando os couraçados King George V e Rodney abriram fogo com intensidade total. Vários cruzadores e contra-torpedeiros também participaram e deram suporte ao ataque. Sem controle do leme, o Bismarck virou um alvo fácil e em chamas, sendo bombardeado implacavelmente a curta distância pelos navios britânicos. Mesmo diante de uma situação absolutamente desesperadora, os tripulantes alemães continuaram lutando até que o último canhão fosse silenciado. O couraçado em chamas começou a adernar fortemente para bombordo. O imediato e o oficial de controle de avarias então iniciaram os preparativos para detonar as cargas explosivas que já haviam sido instaladas previamente para afundar o navio deliberadamente. Enquanto isso, os disparos dos couraçados e cruzadores britânicos não cessavam nem por um instante. E de acordo com uma versão, um dos projéteis do cruzador Dorsetshire teria atingido justamente o local onde estavam as cargas explosivas, provocando sua detonação e acelerando o naufrágio. No entanto, a maioria dos historiadores e sobreviventes acredita que o fim do Bismarck foi causado por uma combinação fatal: os danos catastróficos provocados pelos disparos, os torpedos lançados pelo Dorsetshire e as próprias ações de autodestruição feitas pela tripulação. Seja como for, o Bismarck afundou no dia 27 de maio de 1941, às 10h40 da manhã, após resistir por mais de 2 horas de combate intenso. Dos 2.200 tripulantes a bordo, apenas 114 sobreviveram. A história do naufrágio do Bismarck tem um peso enorme, tanto do ponto de vista histórico quanto estratégico. Para o aparato de propaganda nazista, foi um golpe duro que abalou a crença popular na invencibilidade da Alemanha. Afinal, o poder do Bismarck era, de certa forma, visto como símbolo da força do próprio Terceiro Reich. Já para o Reino Unido, afundar aquele couraçado foi mais do que uma vingança pela perda do Hood. Tornou-se um símbolo de que, por mais forte que fosse o inimigo, ele podia ser vencido. Do ponto de vista militar, as tragédias tanto do Hood quanto do Bismarck marcaram o fim de uma era, a era dos supercouraçados. A partir dali, o rumo das batalhas passaria a ser decidido por novas tecnologias, pelo poder aéreo e pelos porta-aviões. Uma nova era estava começando. Os gigantes dos mares haviam se tornado vulneráveis demais. Um exemplo trágico e simbólico dessa vulnerabilidade foi o destino do Prince of Wales, que havia participado da Batalha do Estreito da Dinamarca. Esse navio foi afundado em 10 de dezembro de 1941 por torpedeiros da aviação japonesa. Dos 1.612 tripulantes, 327 perderam a vida. E se você curtiu o nosso episódio de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!